Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, seguinte, a gente vai comentar agora um monte de questões da matéria Administração Geral e Pública. Essa matéria é super extensa, na realidade não é bem uma matéria, né? É só um nome para resumir várias matérias. Gestão de projetos, gestão de processos, gestão da qualidade, a evolução da administração pública, enfim, vários assuntos que a gente vai conhecer aqui nessas questões. Então vamos lá? Partiu? Então é o seguinte, galera, ó, primeira questão. Acerca de estrutura e estratégia organizacional, avalie os itens seguintes. A estrutura organizacional que subordina um funcionário a dois chefes simultaneamente se denomina estrutura linear. Galera, questão errada, porque quando a gente tem uma estrutura que subordina uma pessoa a dois chefes simultaneamente, é porque os departamentos estão interligados. Então isso se chama departamentalização, estrutura funcional, e não estrutura linear. Na estrutura linear, nós temos apenas uma linha vertical interligando as pessoas no sentido hierárquico. Sendo assim, questão errada. Questão 2. Uma das consequências da estrutura matricial é evitar a ambiguidade. E aí, galera, questão certo ou errado? Uma das consequências da estrutura matricial é aquela que tem projetos. E aí, nesse caso, questão errada. Ela não evita a ambiguidade. O que seria essa ambiguidade? Essa ambiguidade é porque na gestão de projetos existe o gerente de projeto que manda em alguém. Só que esse alguém também responde a um gerente do próprio departamento. É a ambiguidade que se fala na estrutura matricial. Só que isso não é um defeito, não é um problema, é uma característica. Ela não evita a ambiguidade, sendo assim, questão errada. Questão 3. Se no Ministério das Comunicações existir um servidor que esteja subordinado direta e unicamente a um chefe, mas receba orientações técnicas de outro órgão, essa situação caracterizará uma estrutura linha staff? E aí, galera? Staff em administração significa assessoria. Linha staff é quando temos uma assessoria ligada a alguém para dar suporte para a atividade meio dessa pessoa. Nesse caso, então, questão correta. Quando a gente tem um servidor que está subordinado direta e unicamente a um chefe, mas receba orientações técnicas de outro órgão, esse órgão sendo, então, o staff desse servidor. Nesse caso, tem assessoria, é chamado de linha staff. Questão correta. Questão 4. Caso o Ministério das Comunicações busque contemplar uma estrutura que disponha seus órgãos componentes em áreas especializadas, em assuntos específicos e que possua servidores especialistas nesses temas, essa disposição caracterizará uma estrutura funcional? E aí, galera? Estrutura funcional, como eu já falei, é uma estrutura onde os departamentos se comunicam. E aqui está falando, olha, de órgãos componentes em áreas especializadas, em assuntos específicos e que possuam servidores especialistas. O termo especialista dá uma ideia de trabalho solitário, né, da pessoa ali sozinha, sendo a especialista em alguma coisa, o que seria linear. Mas nesse caso, galera, a questão está correta, porque numa estrutura funcional, onde todo mundo apoia todo mundo se comunica com todo mundo, é onde a gente tem que ter a maior quantidade de especialistas, para que eles possam tomar decisões de forma autônoma e descentralizada. Diferente da estrutura linear, onde as decisões são tomadas apenas pela cúpula, e aí não há necessidade de ter tantos especialistas assim no restante da organização. Questão correta. Uma das características da estrutura funcional é ter funcionários especialistas nas áreas. Questão 5. Atualmente é recomendada a existência de estruturas organizacionais com uma amplitude administrativa que possibilite um menor número de colaboradores por chefia. Certo ou errado, gente? Questão que muita gente cai, porque quando fala amplitude dá uma ideia de grandes proporções. E aqui está falando um menor número de colaboradores. E aí, certo ou errado? Questão errada. Por quê? Quando a gente fala amplitude administrativa, que possibilite um menor número de colaboradores por chefia? Não. Amplitude administrativa realmente é a maior quantidade possível de subordinados. É o maior número. Agora, quando a gente fala de amplitude de controle, aí sim eu estou falando de controlar menores quantidades de funcionários. Porque quanto menos gente eu controlo, maior é o controle. Então, ó, amplitude de controle, controlar menos gente. Amplitude administrativa, controlar mais gente. E aí o CESP tentou criar uma pegadinha na cabeça do candidato, mas questão errada. Amplitude administrativa não é menor número de colaboradores por chefia. Isso seria amplitude de controle e não amplitude administrativa. 6. Uma das dimensões a ser verificada para a escolha da estratégia da organização é a análise do ambiente interno.
por intermédio do efetivo conhecimento de suas forças e fraquezas. Questão aí de matriz SWOT. Gente, ponto forte, ponto fraco é aquilo que a gente já tem. Se a gente já tem, é interno. Oportunidades e ameaças são coisas que ainda não ocorreram. Se não ocorreram, são externas. Como a questão fala de análise do ambiente interno ligado a forças e fraquezas, aquilo que a gente já possui, então nesse caso, questão correta. Ponto forte, algo bom que a gente tem. Ponto fraco, algo bom, algo ruim que nós já temos. Oportunidade, algo bom que ainda não aconteceu, por isso externo. E ameaça, algo ruim que ainda não aconteceu, por isso externo também. Então, nesse caso, questão correta. Questão 7. Em um cenário de crise, no qual se percebe a predominância de pontos fracos e a existência de ameaças, se configura o cenário ideal para a adoção da estratégia de crescimento? E aí, galera? Numa situação de crise, no qual a gente tem a predominância de ponto fraco, que é ruim, com a existência de ameaça. Tu vai crescer? E aí, certo ou errado? Questão errada, galera. Quando a gente tem ponto fraco, quando a gente tem ameaça, que são as piores coisas possíveis, é o momento de você ficar quietinho, esperar o vendaval passar, é o momento da sobrevivência e não do crescimento. Nesse caso, questão errada. 8. Um cenário no qual predominam pontos fortes, mas há ameaças, se configura o cenário ideal para a adoção da estratégia de desenvolvimento? E aí, galera, certo ou errado? Olha só, nesse caso, questão errada. Se eu tenho pontos fortes, que são coisas boas, mas eu tenho ameaças, que é a possibilidade de coisas ruins, eu não vou me desenvolver. Na realidade, aqui a gente vai buscar o amadurecimento da organização. É quando a gente vai ter consciência total dos pontos fortes para consolidá-los e transformar as ameaças em algo bem distante, talvez praticamente impossível de acontecer. Isso não é o chamado desenvolvimento. Questão errada. 9. Sabendo que a estratégia fornece o caminho que a organização deve trilhar, visando atingir um objetivo, pode-se dar como exemplo de objetivo atingir, até o final de 2009, o nível de excelência na prestação de serviços ao público. E como exemplo de estratégia para atingir esse objetivo, a capacitação dos servidores permanentes em ferramentas de excelência no serviço público. E aí, galera, certo ou errado? Nesse caso, questão totalmente correta. Olha só, se está falando atingir até o final de 2009, está colocando um prazo, o nível de excelência na prestação de serviços é o objetivo. É o que a gente chama em planejamento estratégico de visão, aonde eu quero chegar. Como exemplo de estratégia para atingir esse objetivo, a chamada missão, é o que eu vou fazer para chegar lá? Capacitar os servidores permanentes em ferramentas de excelência. Questão totalmente correta, embora ela não use os termos visão e missão, é sobre isso que ela fala. Questão 10. Visando otimizar os custos da organização, uma estratégia que pode ser adotada é a centralização. E aí, galera, centralização otimiza custos ou não? Questão correta. Se eu centralizo, eu vou ter menos gestores, menos gente tomando decisões. As decisões são todas centralizadas, tende a ser mais barato. Isso não significa que tende a ser melhor. Tem situações que as organizações devem ser centralizadas, momentos que elas vivem, e em outros momentos descentralização total até. Mas nesse caso, centralizar otimiza os custos? Otimiza, porque é menos gente mandando. Próximo. Julgue os itens que se seguem a respeito das novas tecnologias gerenciais e das convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. 11. Do mesmo modo que a gestão privada, a gestão pública deve incentivar com total liberdade a iniciativa dos seus colaboradores, desde que não contrariem nenhuma proibição expressa na legislação. E aí, gente? Questão correta, né? Errado, galera. Olha só. Do mesmo modo que a gestão privada, a gestão pública já parou por aí. A gestão pública é presa pelo princípio da legalidade, lá em direito constitucional, que diz que todos os atos administrativos devem fazer cumprir a lei, aquilo que a lei não permite está proibido. Já na gestão privada, aquilo que a lei não proíbe está permitido. Então não há como, por mais gerencial que a gestão pública seja, por mais ferramentas que ela costuma utilizar da gestão privada, não é da mesma forma, não é do mesmo jeito. Questão errada. 12. Atualmente, uma das técnicas mais indicadas para o recrutamento e a seleção de pessoal na iniciativa privada baseia-se na gestão por competências, sendo a mesma técnica indicada para ser utilizada de forma ampla e irrestrita na gestão pública. Galera, uma questão bem diferente, mas praticamente com a mesma pegadinha da questão anterior, comparando a gestão pública e a privada, dizendo que pode ser utilizado da mesma forma ampla e irrestrita na gestão pública. Eu não acabei de falar que a gestão pública está presa ao princípio da legalidade?
que atrasa o avanço do gerencialismo, mas é necessário por causa da corrupção que nós temos. Nesse caso, a questão é errada também. Nada na gestão pública pode ser feito da mesma forma irrestrita do que na gestão privada. Leva essa dica para a prova que você gabarita qualquer questão sobre convergências e divergências entre a gestão pública e privada. Continuando, 13. Visando ao êxito do processo de reengenharia, propõe-se na organização que seu modelo seja implementado top-down, ou seja, de cima para baixo. E aí, galera, essa questão é de gestão de processos. Visando ao êxito do processo de reengenharia. O que é reengenharia? É uma metodologia de gestão de processos com base em mudanças radicais que são colocadas pela cúpula e a organização precisa se adaptar. Realmente, então, é top-down, é de cima para baixo. Sendo assim, questão correta. 14. O líder da equipe assume papel preponderante na implementação da reengenharia organizacional. Certo ou errado, gente? Se são mudanças radicais colocadas pela cúpula, obviamente que o líder da equipe tem total responsabilidade em repassar todas as informações desse novo processo para que as pessoas se adequem àquela mudança radical que está sendo implementada. O líder, então, tem um papel preponderante. Questão correta também. Questão 15. Caso determinado órgão público adote um modelo puro da reengenharia, conforme proposto originalmente, deve evitar adotar mudanças radicais? Para tudo, né, gente? Se reengenharia tem como significado mudanças radicais, porque se fosse algo lento, gradual, seria gestão da qualidade total. Então, nesse caso, deve evitar adotar mudanças radicais? Se essa é a principal característica da reengenharia, a questão ela está totalmente errada. Né? Evitar mudanças radicais é na gestão da qualidade. Então, errado. Então, olha só, gente, questão 16. A decisão sobre se um produto ou serviço prestado na organização pública é ou não de qualidade é do cliente? E aí, galera? Essa questão é meio chata porque é óbvio que a percepção de qualidade é do cliente. Se o cliente não perceber como qualidade, enfim, aquele produto, por melhor que seja, ele não vai ter qualidade. Dá vontade de colocar correto aqui, não é? Olha a pegadinha do CESP, como o CESP é do mal. Se está falando de organização pública, não é cliente, e sim cidadão. Wendel, jura que o erro da questão é esse? Jura que não cabe recurso? Não, não cabe, gente. Até existe um conceito em administração gerencial chamado de cliente cidadão, mas teria que estar escrito cliente cidadão. Se está só cliente, está dando uma ideia de alguém que adquirir algo da iniciativa privada, e aqui está falando de órgão público. Então seria ou cliente cidadão ou apenas cidadão. Questão errada. 17. As atividades de garantia e busca da qualidade devem ser consideradas atividade fim da organização pública, sendo a obtenção de certificações e premiações um grande objetivo organizacional a ser perseguido. E aí, galera, certo ou errado? Nesse caso, questão errada. Aonde está o erro? As atividades de garantia e busca da qualidade devem ser consideradas atividade fim da organização pública, sendo a obtenção de certificações e premiações um grande objetivo a ser atingido. Não, galera. Adquirir certificados, premiações é consequência. O objetivo a ser atingido é a plena e total satisfação do cidadão. Questão errada. 18. Considerando pressupostos clássicos da qualidade, como aqueles preconizados por Deming, a organização deve criar, entre as unidades organizacionais, nítidas separações de espaço e níveis de acesso às comunicações. Certo ou errado, gente? Pô, se a ideia da gestão da qualidade é a participação de todos dentro da empresa, de forma lenta e gradual, todo mundo sugerindo, melhorando, a tal da melhoria contínua, como é que vai se criar separações de espaço e níveis de acesso? Na realidade, a gente tem que aproximar os funcionários. Então, nesse caso, questão errada. Continuando então, gente, questão 19. Um programa de qualidade eficaz na administração pública deve ser capaz de, independentemente da iniciativa de cada servidor, ser instrumento de mudança de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial. E aí, galera, questão certa ou errada? Questão totalmente errada. E por que ela está errada? Um programa de qualidade eficaz na administração pública deve ser capaz de, independentemente da iniciativa de cada servidor, ser instrumento de mudança da cultura burocrática para uma cultura gerencial. Pera lá, né, gente? Isso depende totalmente da cultura de cada servidor, de cada funcionário, para que uma cultura gerencial venha a ocorrer substituindo uma cultura burocrática. Depende de cada pessoa. Questão totalmente errada. Questão 20. Os clientes de órgãos públicos que possuem uma gestão tradicional não são vistos com a mesma atenção que é dada a eles no setor privado.
pois caracteristicamente tais órgãos não obtêm seus recursos diretamente dos seus clientes, e a quantidade desses recursos independe do nível de satisfação desses clientes. E aí, galera? Questão chata, porque ela está perguntando meio que uma opinião, está colocando a opinião do próprio autor da questão. E nesse caso, a questão está o quê, então? Questão totalmente correta. Ó. Os clientes de órgãos públicos que possuem uma gestão tradicional não são vistos com a mesma atenção que é dada a eles no setor privado. Sim, porque na gestão tradicional dos órgãos públicos é burocracia pura. Não é o modelo gerencial que a gente vive hoje, é a visão tradicional. Pois caracteristicamente tais órgãos não obtêm seus recursos diretamente dos seus clientes. Não, são repasses que a União, Estado, municípios fazem aos órgãos. E a quantidade desses recursos independe do nível de satisfação desses clientes. Perfeita questão. A quantidade de recursos que vai para um órgão público independe se o cidadão está satisfeito ou não. Diferente da iniciativa privada, que se o cliente ficar insatisfeito, ele não compra mais. Questão correta. Continuando. Olha só o tamanho desse enunciado, gente, para a pergunta vir pequenininha aqui. Mas vamos lá. Pesquisa desenvolvida pelo governo brasileiro identificou que dos 7,5 milhões de crianças matriculadas no programa Bolsa Escola, cerca de 140 mil possuem deficiências quanto à frequência. As crianças participantes desse programa devem obter no mínimo 85% de frequência em sala de aula, para que as suas famílias tenham direito ao incentivo da bolsa. Tal pesquisa possui a finalidade de identificar as deficiências no programa e, após advertir as famílias, cortar o incentivo durante um mês como forma de pressão. E, além do mais, o financiamento das escolas está vinculado à quantidade de crianças existentes, o que torna seus dirigentes interessados no aumento da frequência. Considerando o texto acima, julgue o item. Então vamos lá. O cenário descrito no texto é característico de um governo focado em resultados? Ah, gente, por que o CESP inventa isso? É enunciado deste tamanho, aonde é óbvio, né? Se está falando do objetivo, né, que hoje se tem 7,5 milhões de crianças no Bolsa Escola, 140 mil possuem deficiências quanto à frequência. As crianças precisam manter pelo menos 85% da frequência. E aí, fazendo essa pesquisa para identificar as deficiências no programa. Pô, tudo isso é focado em resultado, para melhorar ainda mais efetivamente o programa e mais crianças terem acesso à educação. Então, nesse caso, o cenário descrito no texto é característico de um governo focado em resultados? Obviamente, nesse caso, questão correta. Próximo. A tarefa de dirigir está diretamente relacionada com a interface entre as pessoas dentro de uma organização, quer sejam superiores, quer sejam subordinadas, quer sejam pares. Acerca do assunto abordado no texto acima, julgue os itens a seguir. 22. Perda de controle, excesso de conflitos, perda de autoridade e responsabilidades negligenciadas são indicativos de problema de direção? Gente, direção é uma das funções da administração que compõe o chamado processo administrativo, dentro da matéria administração, não dentro da matéria direito. Ó, perda de controle é um problema de direção? Sim. Excesso de conflitos? Perda de autoridade e responsabilidades negligenciadas? Tudo isso é porque falta pulso para conduzir. E pulso para conduzir é direção. Nesse caso, questão correta. 23. Empowerment não pode ser considerado como simples delegação, pois pressupõe adicionalmente a criação ou fortalecimento do poder para atuar das pessoas que receberam as novas responsabilidades. E aí, galera, certo ou errado? Empowerment, o chamado empoderamento, a gente vê isso muito lá em gestão de pessoas. Não pode ser considerado como simples delegação, não pode mesmo, porque é uma forma de desenvolver os funcionários. Pois pressupõe adicionalmente a criação ou fortalecimento do poder perfeito para atuar das pessoas que receberam essas novas atribuições, essas novas responsabilidades para serem melhor desenvolvidas. Então, nesse caso, questão totalmente correta. Próxima, 24. Amplitude de controle consiste na quantidade de subordinados que podem ser administrados por uma pessoa. Aí, beleza. A amplitude ideal de controle depende apenas da quantidade de subordinados e de chefes. Ih, galera, aí a questão ficou errada, estava indo bem. Lembra que eu expliquei em questões anteriores sobre amplitude de controle e amplitude administrativa? Realmente, a amplitude de controle consiste na quantidade de subordinados que podem ser administrados por uma pessoa, e quanto menos, mais controle. Ok. A amplitude ideal depende apenas da quantidade de subordinados e de chefes? Não, gente. Depende das competências dos chefes, depende da própria equipe, depende das características de N fatores a serem considerados. Nesse caso, questão errada. 25.
Segundo as modernas visões de controle, o controle da estratégia deve considerar se a estratégia está sendo implementada conforme estabelecido e se os resultados obtidos estão de acordo com o esperado. Gente, controlar a estratégia é justamente isso, a questão ela está correta. Por que ela está correta? Ó, deve considerar se a estratégia está sendo implementada conforme estabelecido. É um controle, é uma verificação. E se os resultados obtidos estão de acordo com aquilo que era esperado. Total controle. Questão correta. Continuando. Em relação aos conceitos de planejamento, julgue os itens a seguir. 26. O conceito central de planejamento consiste na racionalização das ações, na antecipação de situações organizacionais, na coordenação de atividades e na maximização dos resultados. Certo ou errado, galera? Questão errada. Dá uma vontade de colocar correto, mas ela está errada. E onde está o erro? O conceito central de planejamento consiste na racionalização das ações, na antecipação de situações organizacionais, na coordenação das atividades. Opa! Coordenar a atividade não é planejar, é organizar. Está errado. E na maximização dos resultados. O planejamento pode objetivar a maximização dos resultados, mas isso vem na execução. Sendo assim, questão errada. 27. O ciclo clássico e amplo de planejamento constitui-se de planejamento, implementação, controle, avaliação e realimentação, ou chamado replanejamento. Certo ou errado? Gente, vamos lá. Para planejar, a primeira coisa que eu faço é planejar, colocar no papel. Depois disso, a gente implementa, executa. Com isso, a gente controla se tudo aquilo que está sendo feito e foi de acordo com o planejado. Avaliamos se está tudo certo e se não carece de melhorias. E aí a gente realimenta de informações esse processo, replaneja, e começa tudo novamente. Questão totalmente correta. Isso até com base em algo chamado ciclo PDCA, que a gente estuda lá em gestão de processos. 28. A análise ambiental interna é o elemento mais importante da etapa de coleta de dados? Gente, o que seria análise ambiental interna? É só olhar para dentro da empresa? Não. Não esquece, isso tem tudo a ver com matriz SWOT. Análise do ambiente interno é levantarmos nossos pontos fortes e pontos fracos. E aí a pergunta seria essa: analisar os pontos fortes e pontos fracos é o elemento mais importante da etapa de coleta de dados? Com certeza, questão correta. Claro que eu também tenho que pensar nas oportunidades e nas ameaças, mas o mais importante inicialmente são os pontos fortes e fracos e a análise do ambiente interno. 29. O planejamento se divide em estratégico, tático e operacional. Questão mamão com açúcar, todo mundo gabarita essa com certeza. Questão correta. Nível estratégico feito pela cúpula a longo prazo, nível tático por cada departamento a médio prazo e o nível operacional por cada subordinado a curto prazo. Continuando. Julgue os itens a seguir quanto aos conceitos de organização. Questão 30. Organização é a arte de empregar todos os recursos disponíveis a fim de alcançar determinado objetivo. Certo ou errado, gente? Caramba, organização, recurso, isso é financeiro, tá errado, né? Pior que tá não, gente. A questão tá correta. Organizar é definir quem faz o quê. É aplicar os recursos. Quais os recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos serão utilizados na realização daquilo que foi originalmente planejado. Então, nesse caso, questão correta. Organizar é empregar todos os recursos disponíveis, alocando-os no lugar certo, na hora certa. 31. Organização é formar uma equipe competente, integrada e motivada, disposta a agir para o conjunto. E aí, galera, organizar é formar uma equipe competente? Não. Formar uma equipe competente vem no treinamento, vem no desenvolvimento. Organizar é definir quem faz o quê. Mas aqui está falando de formar uma equipe competente, integrada e motivada, disposta a agir para o conjunto. Peraí, organizar também pode se definir atitudes isoladas e individuais. Questão errada. 32. Organização é a forma que assume toda a associação humana para atingir um objetivo comum. Questão perfeita. Organizar é a forma que as pessoas se associam para realizar um objetivo. Elas se organizam, elas definem quem faz o quê, elas definem os recursos. Questão correta. Continuando, questão 33. Julgue os próximos itens relativos à qualidade total. A qualidade total envolve todas as pessoas, todas as funções e todos os órgãos da empresa, bem como a integração de todas as atividades da organização. Cara, se a qualidade é total, ela só pode envolver todo mundo, tudo isso. Certo ou errado? Totalmente correto.
34. Qualidade total é um sistema que envolve toda a empresa e que define a forma de apresentação dos documentos organizacionais e normativos a serem utilizados. A questão estava indo bem, né? Mas a questão está errada porque ela está ligando qualidade total como normas para documentos organizacionais. Espera lá. Qualidade total é uma metodologia de gestão de processos que envolve a participação de todos os funcionários da empresa na busca de solução para todos os problemas possíveis em todos os aspectos e não limitado apenas à questão de documentos organizacionais. Questão correta. 35. A qualidade total é a propriedade ou característica de determinado produto ou serviço relacionada à capacidade desse produto satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas dos que o utilizam. E aí, gente, certo ou errado? A qualidade total é a propriedade ou característica de determinado produto ou serviço relacionada à capacidade desse produto deixar feliz quem o consome, com base nas suas necessidades explícitas e implícitas? Gente, qualidade é a percepção que a pessoa tem se aquilo tem defeito ou não. E essa percepção tem que ser com base na opinião do cliente, com base nas suas necessidades, que são explícitas ou implícitas. Isso é a definição de qualidade, questão totalmente correta. Continuando. Em determinada época da história da administração, a teoria Y foi considerada extremamente importante como modelo de gestão. De acordo com as características dessa teoria, julgue os itens a seguir. 36. De acordo com a teoria Y, as pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios, pois para elas o trabalho é uma atividade tão natural quanto brincar ou descansar. Wendel, o que essa questão está fazendo aí? Ela não é de gestão de pessoas, teorias da motivação, teoria X e Y, de Douglas MacGregor, de 1980, do livro Lado Humano da Empresa? Ufa! Sim, ela é de gestão de pessoas, mas quem disse que gestão de pessoas não se encaixa dentro de administração geral e das suas questões? Claro que se encaixam, porque gerenciar pessoas faz parte da administração geral. Nesse caso, na teoria Y, se considera que para as pessoas trabalhar é tão natural quanto brincar ou descansar? Questão totalmente correta. Para MacGregor, X é quando você está desmotivado, improdutivo, safado, sem vergonha, vagabundo, picareta, não quer trabalhar. Alguém fala bom dia e você fala bom dia por quê? Isso é o X. O Y é o oposto. Uma pessoa empolgada, motivada, querendo trabalhar, querendo produzir. Como eu aqui 3 da manhã gravando aula para vocês, enfim, totalmente motivado e sem sono nenhum. Enfim, continuando. Então, Y realmente é essa pessoa que está disposto a levar o trabalho como algo natural, sem sacrifícios. Questão totalmente correta. 37. Para a teoria considerada, as pessoas preferem supervisão cerrada e, em geral, não gostam do trabalho que executam. Como eu acabei de explicar, gente, quando a gente está desmotivado, preguiçoso, safado, sem vergonha, picareta, vagabundo, fala pra gente bom dia, a gente responde bom dia por quê? Isso é o X, não é o Y. E o enunciado está falando do Y. Nesse caso, para ser correto, o enunciado teria que falar do X. Questão errada. 38. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas, pois são criativas e competentes de acordo com a teoria Y. Bom, se a pessoa estiver na vibe Y, ela se autodirige, ela se automotiva, ela é criativa, ela é competente, ela é tudo de bom. Então, nesse caso, questão correta. Se falasse teoria X, obviamente, a questão ficaria errada. Continuando. Tendo em vista alguns aspectos gerais das organizações, julgue os itens a seguir. 39. Ritos, cerimônias e rituais são considerados elementos constitutivos da cultura organizacional. Beleza. Mostram o modo como os procedimentos são implementados em uma empresa. Ok. Sem indicar qual deve ser o comportamento das pessoas na organização. Aí está errado. A cultura organizacional é o jeito de ser da empresa colocado da cúpula e que tem que ser absorvido pelos funcionários. E aqui a questão está dizendo, sem indicar qual deve ser o comportamento. Peraí, se é a cúpula que estabelece a cultura, a cúpula está estabelecendo qual tem que ser o comportamento dos funcionários. Questão totalmente errada. 40. Um dos vários planos que pode ser utilizado para se contar com pessoas motivadas na organização é o plano de pagamento baseado em habilidades, que pode estar relacionado à teoria de reforço, existindo ligação direta entre o respectivo plano e a teoria. E aí, galera, certo ou errado? É outra questão lá de gestão de pessoas dentro das teorias da motivação, na teoria do reforço, onde na teoria do reforço há justamente essa ligação que o enunciado está dizendo para a gente. A questão está correta. E vamos ver por quê, ó.
Um dos vários planos que pode ser utilizado para se contar com pessoas motivadas na organização é o plano de pagamento baseado em habilidades. Eu detenho essas habilidades e executo com base nas habilidades que eu possuo e recebo merecidamente por elas. Um reforço das minhas próprias competências, uma troca. Que pode estar relacionado à teoria do reforço, como poderia não estar, poderia estar relacionado a qualquer outra coisa, existindo ligação entre o respectivo plano e a teoria. Questão correta. Na teoria do reforço, não é que dinheiro nos motiva, mas a gente tem que acreditar que a gente está recebendo algo em troca do nosso esforço dentro do ambiente de trabalho, algo que realmente merecemos e que compense. Seja o dinheiro, seja o elogio, seja um bom clima organizacional, seja qual fator aquele ser humano considerar importante. Questão correta. Continuando, 41. De acordo com o que postula a teoria da liderança situacional, o estilo de liderança mais adequado independe da disposição dos liderados em relação à tarefa, como a disposição em assumir responsabilidades. Certo ou errado, gente? Olha só, se a liderança é situacional, significa que para cada situação o líder adota um estilo diferente. Para cada grupo de subordinados com características diferentes, esse líder assumiria, então, uma postura diferente. E aqui está dizendo, de acordo com o que postula a teoria da liderança situacional, o estilo de liderança mais adequado independe da disposição dos liderados em relação à tarefa, como a disposição em assumir responsabilidades. Não, gente, depende, questão errada. Se eu tenho um grupo de subordinados que não está afim de fazer alguma coisa, eu serei mais coercitivo. Se eu tenho um grupo de subordinados mais interessados na realização das tarefas, eu serei mais democrático ou mais liberal. Então, nesse caso, questão errada. 42. A ênfase na padronização dos processos de trabalho quanto à coordenação usualmente está presente nas organizações que desenvolvem uma descentralização horizontal, limitada, seletiva. E aí, galera, certo ou errado? A ênfase na padronização dos processos de trabalho quanto à coordenação usualmente está presente nas organizações que têm descentralização horizontal, limitada, seletiva. A questão está correta, gente, mas vamos explicar isso melhor. Se a questão está falando que se dá uma ênfase na padronização dos processos de trabalho, significa dizer que cada trabalhador não vai ter total liberdade para executar os processos, não. É tudo padronizado. Tem que seguir o manual, tem que seguir a cartilha, todo mundo trabalhando igualzinho. Isso está presente em organizações que desenvolvem uma descentralização, parece contraditório, horizontal, parece contraditório, mas limitada. Percebe? Há uma padronização dos processos de trabalho, as pessoas executam os trabalhos de forma igual, seguindo aquela cartilha. Pode ocorrer nisso uma descentralização, as pessoas tomarem decisões, por que não? Inclusive, até o próprio processo decisório pode ser padronizado. Essa é uma questão que induz o candidato ao erro, porque se ela fala de padronização, quando você vê descentralização e horizontal ainda, tu coloca, não, tá errado. Mas está aqui, ó, limitado, seletivo, isso é, não para todos. Limitado, não é uma total padronização dos processos, mas principalmente dos processos que merecem e devem ser padronizados para garantir justamente a maior qualidade possível. Nesse caso, questão correta. 43. De acordo com a racionalidade limitada de Simon, Simon é o pai da teoria comportamental ou behaviorista, a gente vê isso melhor lá em gestão de pessoas. Os gerentes, frequentemente, tendo em vista a complexidade do processo decisório, assim como a limitação de informações, aceitam a decisão satisfatória, em vez de continuarem a buscar a maximização da decisão. E aí, gente, questão correta. Olha por quê. O que seria isso, a racionalidade limitada de Simon? Vamos acompanhar. Os gerentes, frequentemente tendo em vista a complexidade do processo decisório, então os gerentes percebendo que aquela decisão é difícil de ser tomada, assim como limitação de informações, não tem todas as informações para tomar decisão, aceitam a decisão satisfatória. Uma decisão que não seja, talvez, a melhor de todas, mas que amenize o problema, amenize a situação. Ao invés de continuarem a buscar a maximização da decisão. Pô, para pensar. Eu não tenho todas as informações. O negócio é complexo, é difícil. Algo satisfatório já está bom. Concorda? Questão correta. Claro que se for essencial para a organização a busca e a solução daquilo, os bons gestores vão continuar a buscar a maximização da decisão. Mas não é o caso, a gente tem que se embasar naquilo que o enunciado nos diz. Questão correta, e é justamente essa a ideia da chamada racionalidade limitada de Simon. Questão correta. Próximo, 44. Todo grupo bem treinado e capacitado para realizar eficientemente suas atividades
pode ser considerado como equipe de trabalho? E aí, gente, vontade de pôr correto? Não põe não, porque essa questão está errada. E por que ela está errada? Ó, todo grupo bem treinado e capacitado pode ser chamado de equipe? Peraí, desde quando para se chamar equipe, só treinamento e capacitação bastam? Para ser uma equipe de verdade, uma pessoa deve trabalhar de comum acordo com a outra, um deve saber o trabalho do outro, deve existir a chamada sinergia, o respeito à hierarquia, mas também o respeito a quem domina mais determinados assuntos ali dentro da equipe, deve ser autogerenciada. Então são muito mais características do trabalho em equipe do que apenas treinamento e capacitação. Errado. 45. O controle é uma das funções da comunicação interpessoal nas organizações. Certo ou errado, gente? Uma das funções da comunicação é o controle? Se a questão definisse, o controle é a função da comunicação. Ou melhor, a função da comunicação é controlar pessoas. Questão errada. A função da comunicação é troca de informações. Mas aqui está falando, o controle é uma das funções? Sim. A partir do momento que nós usamos a comunicação, podemos usar para controlar as pessoas também. Principalmente no ambiente organizacional, na busca de resultados, na cobrança de resultados. Questão correta. 46. Uma das vantagens da comunicação lateral, pares, é permitir que os membros da organização estabeleçam relações com os colegas. É aquilo que eu chamo de questão Teletubby, porque é uma questão besta. E o Teletubby era a coisa mais idiota do mundo quando passava na TV. Questão fácil, questão bônus, questão totalmente correta. Comunicação lateral permite que os membros da organização estabeleçam relações com os colegas. Questão correta. Vamos lá, próxima. No que se refere ao planejamento, julgue os itens subsequentes. A missão é a razão de ser da organização. A visão de futuro define quantitativamente onde a organização deve chegar. Certo ou errado, gente? A questão está errada. Eu sei que te dá vontade de colocar correto, mas calma, eu já vou resolver esse problema. A segunda parte está certa. Visão de futuro define quantitativamente onde a organização quer chegar. Só que essa frase, a missão é a razão de ser da organização, está errado. Isso é visão também. A visão é a razão de ser da organização. A visão diz onde a empresa quer chegar. Ser a maior da América Latina em 5 anos. Isso é visão. Define a razão de ser. É quantitativo. Toda essa definição seria de visão e não de missão. Missão, oferecer aos clientes a melhor tecnologia, o melhor preço. Percebe? Missão é como a empresa vai fazer para atingir a visão, que é quantitativa e define a razão de ser da empresa. Questão errada. Próximo, 48. Quanto ao plano de ação, é necessário definir o responsável pelo plano, a justificativa e os caminhos para se alcançar os objetivos almejados. E, entre outras coisas, a data do início dos trabalhos. Salienta-se ainda que o plano de ação deve ser elaborado após a definição do diagnóstico estratégico e não antes. E aí, galera, certo ou errado? Vamos por parte, ó. Quanto ao plano de ação, é necessário definir o responsável pelo plano? Sim. A justificativa do plano? Também. Os caminhos para se alcançar esses objetivos almejados? Também. E, entre outras coisas, a data do início dos trabalhos. Até aí, questão perfeita, sem dúvidas. Salienta-se ainda que o plano de ação deve ser elaborado após a definição do diagnóstico, e não antes. Questão correta, gente. E por que ela está correta? Como é que eu vou elaborar um plano de ação sem levantar um problema antes a ser resolvido? Uma questão a ser resolvida? Então, primeiro é o diagnóstico, depois vem o plano. Como a questão fala, deve ser elaborado após a definição do diagnóstico. Questão correta. Próximos. Tendo em vista aspectos gerais das organizações, julgue os itens que se seguem. 49. A participação é um conceito importante na administração por objetivos? Questão fácil, questão totalmente correta. A participação das pessoas está dentro do que se chama administração por objetivos, onde os objetivos são compartilhados entre os membros, as metas são estabelecidas democraticamente entre os pares, entre os colegas de trabalho. E para isso, obviamente, tem que ter participação deles. Questão correta. 50. A comunicação é capaz de influenciar os indivíduos na busca dos objetivos organizacionais e fazer com que eles se comprometam com a organização. Certo ou errado, gente? A comunicação é capaz de influenciar os indivíduos? Óbvio que sim. Na busca dos objetivos organizacionais para o ambiente de trabalho? Óbvio que sim. E faz com que eles se comprometam? Bom, a comunicação pode fazer isso. O Wendel pode fazer ou faz? Se a questão é teórica, e essa é uma das funções da comunicação organizacional,
Questão correta. Se ela colocasse uma questão situacional, algo ocorrendo dentro da organização, poderia até não se afirmar que isso poderia vir a ocorrer. Mas toda teoria está certa, toda teoria é garantida. Nenhuma prática é garantida. Questão correta. 51. Muito utilizado em tarefas complexas, devido ao seu perfil de descentralização, a comunicação formal tem sido cada vez mais utilizada em organizações que passam por processos de flexibilização organizacional. Questão fácil, né, gente? Se está falando da questão de, olha só, comunicação formal ocorre cada vez mais em processos de flexibilização? Não, gente. Processos de flexibilização ocorre mais a comunicação informal. Questão errada. Para processos de flexibilização é a comunicação informal. A comunicação formal ocorreria em processos de enrijecimento organizacional, burocratização organizacional, centralização organizacional. Questão errada. Próximo, 52. A departamentalização ligada a produtos facilita a coordenação entre os departamentos da organização. E aí, galera, certo ou errado? A departamentalização ligada a produtos, separar uma empresa por produtos. Facilita a coordenação entre os departamentos? Facilita pra caramba, gente. Questão correta. Porque se a gente separa uma empresa como uma Coca-Cola da vida em segmentos como refrigerantes, águas, sucos, energéticos e cervejas, isso facilita a coordenação entre os departamentos? Muito, porque a área de compras também saberá como atender a cada tipo de produto com as matérias-primas necessárias, com os insumos necessários. A área financeira saberá levantar por produto qual é a rentabilidade de cada produto e o grau de investimento que cada um deve merecer. O RH poderia elaborar treinamentos direcionados às pessoas que trabalham com determinado produto X, com produto Y, com produto Z. Então, questão totalmente correta. 53. As organizações insistem em adotar a estrutura matricial, especialmente porque ela favorece a interligação entre as áreas da organização e mantém a unidade de comando. Estava indo tão bem a questão. Empresas modernas realmente preferem uma estrutura matricial, que atua com projetos, enfim. A matricial favorece a interligação entre as áreas? Totalmente, porque só dá para existir uma estrutura matricial que tem projetos com ligações funcionais entre os departamentos. Só que aí o CESP pisou na bola, porque aí coloca entre as áreas da organização e mantém a unidade de comando. Questão totalmente errada. Gente, estrutura matricial que trabalha com projetos, a frase que melhor define: muito cacique e pouco índio. Estrutura linear, rígida, hierarquia rígida, centralizada, frase que define: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nesse caso, questão errada. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta para mais uma bateria de questões compondo aí esse universo das questões de administração geral e pública. Até mais, gente!